Olá, meus alunos, tudo bem? Eu vou fazer as apresentações em todas as playlists dos 4 anos do Fundamental 2 que eu dou aula, né? Meu nome é Natália Surita e eu dou aula na Escola Estadual Dora Maria Maciel de Castro Canso, ou só Dora Canso, aqui em Campinas, São Paulo, isso atualmente, né? Eu fiz esse canal porque nós estamos nesse momento de afastamento e muitas vezes, por mais que o centro de mídias, que foi criado para dar aulas à distância para alunos aí da rede pública, seja uma boa iniciativa, mas os alunos não estão acostumados com isso, né? Aí fica todo mundo muito perdido, muito desesperado, não está entendendo. Então eu estou tentando com esses vídeos, né, dar um a mais aqui, uma ajudada. Mas se você se interessar, mesmo não sendo aluno e tal, todos são bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer para o 8º ano. O assunto, né, todas as séries estão tratando de matéria e energia. E o 8º ano falou sobre a produção de energia elétrica, né, os aparelhos que a gente usa, que somos tão dependentes de eletricidade hoje em dia. De onde vem, as fontes, né, a forma de produção e as transformações de energia que acontecem nos nossos aparelhos elétricos. Então, eu vou dividir esses assuntos todos aí em 3 vídeos para não ficar muito longo, e eu vou começar então falando de acordo com a ordem mais ou menos que foi no centro de mídias. A gente começa lembrando sobre todas as coisas que a gente usa, que precisa de eletricidade e de onde vem essa energia elétrica, como é que ela chega nas nossas casas, né? Então esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Bom, quando a gente pensa em uso de eletricidade, a gente começa a perceber que a gente é super dependente de eletricidade. A gente começa a citar o que usa eletricidade nas nossas casas e parece que é quase tudo, né? Então as pessoas sempre se lembram: micro-ondas, geladeira, celular, videogame, televisão, chuveiro, aparelho de som, tudo isso usa eletricidade. Às vezes a gente se esquece daquelas coisas que precisam de pilha, como os controles remotos, que também é eletricidade, as coisas que precisam de baterias, como os nossos carros, né, que também é eletricidade. Então é muita coisa que usa eletricidade, começando pelas lâmpadas, né? O primeiro uso da eletricidade foi para fazer iluminação, né? Então foram as lâmpadas aí. Quem ainda usa telefone, né? Parece que tá a nova coisa em desuso são os telefones fixos, mas tem gente que ainda tem, também usa eletricidade. Então a gente vai vendo que nós somos extremamente dependentes. Se a gente for olhar para fora das nossas casas, ainda mais agora com toda essa questão da gente perceber o quanto a gente precisa da medicina, né, a gente percebe que como não ter eletricidade dentro de um hospital. Inclusive nos últimos tempos teve um apagão aí, que um monte de gente morreu porque pararam os aparelhos dos hospitais, né? Os respiradores que está se usando tanto, aparelho de raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tudo aí usa eletricidade, né? Então é muita dependência que a gente tem hoje em dia por essa energia. E aí, quando a gente fala de impacto ao meio ambiente, a pessoa fala: mas como que eu vou parar de produzir eletricidade agora, né? Que a gente depende disso, né? Imagina quanto de eletricidade que não está se usando para tentar encontrar a cura ou a vacina, fazer o desenvolvimento da vacina que está se procurando agora para o Covid-19, né? Então, não tem como falar: então vamos parar de usar eletricidade, né? A gente precisa encontrar as fontes que menos detonam com o nosso meio ambiente aí, né? E aí a gente pensa: mas então como é que a eletricidade chega na nossa casa? Bom, aqui no Brasil a gente usa muito a eletricidade das hidrelétricas, né? Que vem então da força da água. No geral, a eletricidade ela é gerada a partir do movimento de um campo magnético. O que é isso? Um campo magnético pode ser gerado por ímãs, né? Ímãs magnéticos
né? Eles atraem metais e tal, então tem essa força magnética aí. Se eu botar esses ímãs em rotação muito rápida, esse movimento do campo magnético vai gerar eletricidade. Então é isso que geralmente, em quase todos os casos, é usado para gerar eletricidade. Existem turbinas enormes, dentro delas tem esses ímãs enormes, e essa turbina tem que girar, aí vai, né, essa energia para um gerador que vai gerar a energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser mandada para as redes de alta tensão, que vão distribuir fios com eletricidade para cidades, e esses fios vão ficando menores para entrar nas nossas casas com menos tensão. O que é tensão? Aquele 110 ou 220 volts, né? Quanto maior a tensão, maior é o tranco que você leva no choque, né? Só para ter assim uma ideia bem física da coisa, né? Então a tensão não pode, os fios de alta tensão têm muitos volts, né? E quando chega nas nossas casas ou é 110 ou é 220 no máximo, mais do que isso seria muito perigoso. Então, mas e o que faz essa turbina girar? Aí depende da hidrelétrica, que eu vou falar do tipo de usina que eu vou falar no próximo vídeo, mas no geral é assim que ela chega nas nossas casas, essa eletricidade para a gente poder utilizar. É importante da gente saber que existem dois tipos de fontes de energia básicos: as fontes renováveis e as não renováveis. O que é isso? Fonte renovável, o nome já diz, ela se renova, né? Então, com os ciclos da própria natureza, eu tenho essa matéria-prima sempre. As não renováveis, não. Né? As não renováveis, elas levam tanto tempo para ter de novo que a gente fala que ela vai acabar e a gente não vai ter mais para usar, porque até ela se renovar já foram aí milhares, milhões de anos, né? Então, o principal exemplo de fonte não renovável seria o petróleo. Né? O petróleo, ele é formado por organismos pré-históricos de milhões de anos atrás, que morreram em alguma catástrofe, foram soterrados e formou aquele óleo. Aquele óleo levou milhões de anos para se formar. E aí a gente tira ele todo de uma vez e faz um monte de materiais com eles, como gasolina, querosene, diesel, né? E até geração de eletricidade, né? Porque algumas usinas usam queimar combustível que vem de petróleo para gerar eletricidade. Então, esse petróleo não é renovável. Outra fonte não renovável são os materiais radioativos. Existem usinas que usam materiais radioativos e eles têm uma certa quantidade no planeta e vai acabar. E a hora que acabar, não vai ter mais. Né? Além do perigo que eles têm, né? Que também vou falar no outro vídeo. Também é fonte não renovável lenha, por exemplo. Você desmata gigantescas áreas até aquela floresta se recompor, foram-se milhares de anos, não deu tempo da gente, né, na nossa vida, reutilizar aquilo, não tem como. Então, isso são fontes não renováveis. Fontes renováveis, elas se renovam, sempre vai ter água, né? Porque a água evapora, chove, volta para o rio, tal, né? Então você deixou a queda d'água girar a turbina lá, ela continua no rio, continua o seu ciclo. Então é uma fonte renovável. Vento não vai acabar porque ele passou numa pá e fez a pá girar. Vai ter sempre vento, vai ter sempre onda no mar, porque existem as correntes marinhas que elas funcionam por causa da rotação da Terra, por causa das diferenças de temperatura. Não vai parar de ter onda no mar, não vai parar de ter vento, não vai parar de ter sol, né? Então essas fontes são renováveis porque elas vão sempre ter, vai parar de ter sol daqui a 5 bilhões de anos, então não precisa se preocupar, né? É muito tempo, a gente não vai mais estar aqui, não vai ter mais humanidade, né? Porque 5 bilhões de anos é muita coisa, provavelmente a humanidade não vai mais existir, né? Porque as coisas vão mudando. Ao longo dos milhões e milhões de anos, vai saber o que vai ter acontecido com a gente, né? Então o sol é uma energia renovável. Então isso que a gente tem que saber assim de início, né? Por que a gente é tão dependente da energia elétrica, em que ela é usada, como é que ela chega nas nossas casas,
né, lá da usina através desses fios de alta tensão, e as fontes renováveis e não renováveis. O que a gente busca hoje em dia é conscientizar da necessidade da gente usar só energia renovável, né? Para que a gente sempre tenha e também para que a gente não deteriore o meio ambiente, que vai acabar prejudicando a gente mesmo, né? Já está prejudicando. Então, bora para o próximo vídeo. Até já!